Vou então resolver neste vídeo o mesmo problema, mas com a resolução vetorial. Temos então aqui o mesmo problema, que é de dois vetores U e V. Sabemos que a norma de U é igual à norma de V e o ângulo formado por o vetor U e o vetor V é igual a π sobre 3. Calcula então o ângulo formado por U menos V. Para a resolução vetorial, eu vou colocar aqui os dois vetores. Temos então aqui o vetor U e vou colocar aqui o vetor V. Ok? Algumas noções sobre onde é que ficam posicionados quer a soma, quer a diferença entre vetores. Para a soma, eu teria de aplicar a regra do paralelogramo. Ok? E então o vetor U mais V, aplicando esta regra do paralelogramo, estaria situado aqui. Ok? Isto é o vetor U mais V. A diferença entre os dois, aqui é preciso ter algum cuidado, como este ângulo é agudo, então o vetor U menos o vetor V é posicionado aqui, no final de V, e vai unir aqui com o final do vetor U, sempre que o ângulo formado entre os dois vetores é agudo, que é o caso, não é? Π sobre 3, ou seja, 60 graus. Sempre que ele é agudo, o vetor da diferença, U menos V, estará posicionado aqui, desta forma, formando então aqui um triângulo. Okay? Temos então aqui que este vetor é o vetor U menos V. Temos então também que este ângulo aqui formado, deixem-me só aqui apagar isto e deixem-me colocar aqui para não criar algum tipo de confusão. Este vetor é o vetor U mais V. Temos então que o ângulo aqui formado entre estes dois vetores é dado aqui no enunciado e é π sobre 3, ou seja, 60 graus. Para descobrir este ângulo aqui, o ângulo que o forma com o vetor UV, vamos aqui estudar algumas particularidades. Eu sei aqui isto, ok? Eu sei que a norma de U é igual à norma de V, sei então que este comprimento de U é igual a este comprimento de V, logo à partida, estes lados são iguais, não é? Mas à partida poderíamos ter aqui um triângulo, pelo menos seria isósceles. Se estes dois lados são iguais, então estes dois ângulos são também iguais. Como eu aqui já tenho 60 graus, o que sobra para estes dois verdes será 180 menos 60 graus, o que dá exatamente 120 graus, e como eles dois são iguais, então cada um será exatamente metade de 120, ok? Então cada um será 60 graus. Terei aqui 60 graus e terei também aqui 60 graus. O que acabamos por criar aqui é exatamente um triângulo equilátero, em que o comprimento do vetor U é igual ao comprimento do vetor V e também é igual ao comprimento do vetor U menos V. E se visualizaram a resolução analítica anterior, quando tínhamos a norma desta diferença, obtivemos o resultado que a norma desta diferença de vetores seria exatamente igual à norma do vetor U. Faz sentido, não é? Se este triângulo é equilátero, então as três medidas são idênticas. Para visualizarmos o ângulo, teremos então que juntar aqui o início do ângulo do vetor U menos V ao início aqui do vetor U. Para fazermos isso, teremos que a partir desta posição tirar uma paralela a este vetor, porque se vamos aqui escrever ou desenhar, neste caso, o mesmo vetor, ele terá que ter o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo comprimento. Okay? Então ficaria mais ou menos aqui. E o que nos é pedido aqui é que encontremos este ângulo aqui, que o forma, que o vetor U forma com o vetor U menos V. Para descobrirmos este ângulo, podemos introduzir aqui alguns conceitos de ângulos e propriedades entre eles. O que eu vos quero chamar a atenção é esta linha que eu desenhei aqui,
é paralela a esta linha que se encontra aqui em baixo. E sendo estas duas linhas paralelas e este vetor U sendo concorrente a estas duas linhas paralelas, então este ângulo que podem visualizar aqui, é igual a este. Ok? Porque primeiro são chamados ângulos alternos internos ou ângulos de lados paralelos. Como os lados do ângulo são paralelos, então este ângulo será igual a este. E também este seria igual a este aqui. E teríamos então que este também seria 60 graus. Para o nosso exercício, este não interessa, o que nos interessa é mesmo este. E então este ângulo é 60 graus. Temos então o ângulo formado por U e U menos V é exatamente igual a este valor aqui. Okay? É exatamente igual a 60 graus. Okay? E fica aqui então a resolução vetorial do exercício. Se viram a resolução analítica, vão achar esta bem mais prática e bem mais intuitiva. Como no exercício não nos era pedido especificamente qualquer tipo de resolução, vocês poderiam optar pela resolução analítica ou por esta resolução vetorial. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer poder ajudar.